Brasil! Boa noite, minha plateia linda! Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês aí em casa? Gente, é o seguinte, olha só. Hoje nós vamos discutir sobre os mitos e verdades do sono. A dificuldade em ter uma noite tranquila se dá por diversos problemas, como doenças e principalmente por maus hábitos, como uma alimentação ruim, um sedentarismo ou estresse. Você está com dificuldade em dormir? Quem aí da plateia está com dificuldade em dormir? Então, calma que a gente vai ensinar vocês aí de casa e a plateia aqui para ter uma qualidade boa de sono. Bom, mas antes, eu vou bater um papo com uma mulher elegante, inteligente. Ela é numeróloga há anos e já orientou vários famosos. Inclusive lá no programa do irmão dela, que é o Gugu Liberato. Quem que lembra? Gente, ela já fez várias análises usando somente os números. Estou falando dela. Sabe quem? Aparecida Liberato. Aparecida Liberato, vem pra cá! Seja muito bem-vinda! Palmas para a Aparecida! Tudo bem? Tudo bem, minha linda? Seja muito bem-vinda! Estar aqui com você, muito Nossa, obrigada. faz tanto tempo que a gente não se vê, né? Muito tempo. A gente se via nas manhãs, agora hoje você está aqui na noite comigo. Maravilhoso. Sensacional. Por favor, sente-se aqui, ó. Vem mais pra cá. Como que você tá? Tô bem, tô ótima. Começando agora a vida nova em numerologia, como sempre. Mas sou super satisfeita, muito feliz com o trabalho que eu venho fazendo na minha profissão. Enfim, vida que segue. Ô, Aparecida, é tão bom a gente poder sentar com você, assim, conhecer um pouquinho mais da sua trajetória. E hoje, aqui no Sensacional, a gente vai propor isso para você. Vamos falar lá. um pouquinho, porque a gente sempre vê você falando dos famosos, né? E você acaba ficando muito famosa por conta disso também, né? Acho que você ficou muito famosa, inclusive lá no programa do Gugu, né? De fazendo, né? As numerologias, Foi. enfim. Você é brasileira, né? Mas é de uma família de portugueses, é Sim, isso? Toda a família, meus pais, inclusive meu irmão mais velho é português, de lá do norte de Portugal, então uma família portuguesa com certeza. E naquela época, 1950 e poucos, não é? Era muito comum as pessoas que vinham de Portugal, vinham da Espanha, vinham da Itália e vinham tentar a vida no Brasil. Então, os parentes que já estavam aqui tinham que escrever uma carta, chamava carta de chamada, pedindo autorização para que eles pudessem entrar no Brasil e trabalhar aqui no Olha Brasil. só. Então, isso foi uma coisa muito comum lá pelos anos 50, e eles vinham de navio, e era uma viagem enorme, Longa, imagina, né? de Super Portugal, longa. atravessar o Atlântico todo, né, para chegar aqui. Mas vieram fazer a vida e trabalharam muito, os dois. E você é a filha do meio. Eu sou a do meio. A única menina ali, né? Exato. Dos 3 filhos da Maria do Céu ali. Como que era a sua infância? Você era uma pessoa que gostava de brincar? Sim, era outra história, muito diferente do que acontece hoje, que é muito agora, mais que as pessoas têm difícil, né? celular, né? Aham. Então, antigamente era brincar na rua, muitos amigos, os amigos geralmente eram os vizinhos, ou escola, sempre escola, escola pertinho de casa. Então, era uma coisa meio da comunidade ali, não é? Do pedaço. Sim. Então, Dos foi 3, muito quem que era o mais gostosa. bom? Quem que estudava mais? Quem estudava mais? Você, o Gugu? Eu acho que eu. Eu Você- sempre fui estudiosa. O sempre. Amândio, né? O Amândio é o mais velho. Tem o Amândio, que é o mais velho, Você eu, é a do do meio, meio, e o Gugu era a rapinha do um- tacho. Isso, era o mais Aham. novo. Nós temos 5 anos de diferença. 5 anos de Você diferença. e o Gugu. 5 anos de Isso, diferença. 5 anos. E quem que aprontava mais? Quem era mais arteiro ali dos irmãos? Eu acho que era o Gugu. O Eu Gugu acho era que mais ele era arteiro? mais arteiro, porque ele sempre foi muito criativo, então inventivo. Então inventava milhões de coisas eu acho que ele era mais esse tipo. Eu era a mais quietinha, mais estudiosa, mais focada, enfim, adorava ler. E lá, assim, na infância, assim, o Gugu e você assim, já conversava? Ele conversava nesse sonho de trabalhar na televisão? Como que era, assim? Então, ele teve muito o auxílio assim da minha mãe. A minha mãe é que sempre assistia televisão e assistia Silvio Santos o domingo inteiro. Então, era uma pessoa que incentivou o Gugu, e o Gugu já tinha ideias para comunicação, ele assistia os programas que minha mãe assistia, então ele ficava envolvido com isso e maravilhado com isso de televisão. Olha. E a minha mãe foi a grande incentivadora.
E então, como nós tínhamos essa diferença de idade, não é? Quando eu era mocinha, ele ainda era uma criança, né? Sim, Então, sim. não existia muito essa conversa sobre isso. Realmente, ele, depois é que eu comecei a ver o interesse dele e indo para a televisão, no começo, né, que minha mãe levava ele para a televisão, e quando ele foi chamado para fazer parte da produção primeiro. Né? Então, aí é que a gente começou a participar mais. E você, assim, você estava na parte da fonoaudiologia, assim, você imaginava de que um dia você ia estar no programa do seu irmão falando sobre numerologia? Ah, nunca. Né? Porque você falou que gostava de ler uma pessoa mais quietinha, mais contínua, Sim. assim, né? Uhum. Contida. E aí, como que muito despertou mais. isso? Na realidade, não despertou. É que foi uma vez que eu já fazia numerologia, já estudava a vida das pessoas através do nome de nascimento e da data de nascimento delas. E fazia isso, já estava escrevendo um livro, enfim. E aí, uma vez, o Gugu falou, quando a Lady Diana faleceu, ele disse... Eu gosto de fazer os números, tudo que acontece no mundo e com as pessoas. Você já fazia isso? Quando que despertou Não. isso? Porque você era da fonoaudiologia. Como que foi? Que, de repente, você olhou e falou, não, peraí, eu estou na área diferente, não é essa área que eu quero. Né? Você atuou 25 anos nessa área e, de repente, não, seu olhinho brilhou para isso. Como que foi? Então, o interesse pela numerologia foi mais tardio. O que acontece é que eu era uma pessoa que sempre estudava e lia sobre o misticismo dos povos, então os deuses dos povos antigos, entender a religiosidade dos povos antigos, entender a história, eu sempre gostei muito disso, e sobre os mistérios da vida. Então, isso era meu interesse. Fiz fonoaudiologia, me formei, comecei a trabalhar, e uma vez eu fiz um curso de numerologia. Me convidaram, vamos lá, eu disse, vamos, vou fazer. E aí, nesse curso de numerologia, eu fiz análise do meu nome, da minha data de nascimento, e aí eu vi, nossa, mas como é que meu nome fala sobre mim? Essa sou eu. Olha! E coisas que eu não expressava para as outras pessoas, mas que meu nome estava dizendo. O que estava, por exemplo, uma coisa que você se falou assim, nossa... A minha quietude. Eu entendi por que eu precisava tanto de tempo sozinha. Olha, e essa vez que a gente até começou a comentar da Lady Di? Não foi, eu não estava presente, foi pelo telefone. Mas estava no programa? Então, estava no programa, a primeira vez, falando ao vivo de uma coisa que ninguém sabia, poucas pessoas conheciam numerologia, e fui falar sobre numerologia, e a partir daí, a coisa gerou interesse das pessoas, então, a partir daí, eu comecei a ser convidada para estar no programa dele, então, falando de vários assuntos. E, Aparecida, tem gente que, sei lá, vai comprar um carro, elas são muito ligadas, às vezes, no número do carro. Isso tem algo assim que explica da pessoa ter tanto... Às vezes ela gosta do número, ela se identifica com aquele número, também às vezes nem sabe que aquele número é bom para ela ou não, mas as pessoas gostam muito de escolher o número da placa. Tem alguma... Na numerologia consta que isso é importante, por exemplo, na hora de escolher, por exemplo, esses números para a sua vida? Sim. Contribui ou prejudica, sei lá? Todo número traz uma história. Todo número traz uma energia. O nosso nome é transformado em números, porque a cada letra equivale um número. A nossa data de nascimento, se a gente somar, também vai dar um número. A gente soma e reduz, vai dar um número. Todos os números, a vida, não é tudo no universo, é formado por números. Sim. Então, a gente tem que entender a numerologia não como ordem de grandeza. Tantos metros, mora no número tal, o peso tal, o tamanho tal, a quantidade tal. Não, numerologia, você vai usar os números como qualidade, não é quantidade. E isso existe desde que o universo existe. Então, os povos antigos já usavam os números expressando qualidades e não quantidades. Então, o número 1
é o número do sol, é o número do que brilha, é o número de quem começa alguma coisa, é o número 1, é o início. Então, na placa de carro, ela traz números e traz letras. Então, existem números que são ideais para uma placa de carro, para um apartamento onde a pessoa, uma casa, um apartamento onde a pessoa mora. Então, existem números que são números que trazem equilíbrio. Existem outros que não. Então, por isso que é feita uma análise. Por exemplo, uma placa de um carro que tem o número 7, o 2 e o 3. Aí você tem que somar todos, por exemplo, esse número para ver que número que vai dar? Sim, e as letras também, né? Porque as placas atualmente têm letras. Ah, é verdade. Então, você transforma as letras em números, aí soma com os outros números e você obtém um total. E aí, esse total, você vai reduzindo, vai somando. Dá 17, soma 1 mais 7 para dar 8. Para dar 8. Aí chega no 8. Então, cada número tem um significado no nosso nome, na data de nascimento, na placa de um carro, no número da casa, enfim. E aí, você tem números que são ideais, números que trazem equilíbrio. Então, por exemplo, na placa de um carro, se você chegar num 6, o número 6 é o número ideal, é um número super equilibrado. Ah, para carro, por exemplo, o número 6? Exato, para carro e para casa, número tipo super o número equilibrado. 3, assim, número 3, o que seria o número 3? Então, quando você soma tudo, o 3 está ligado à falta de atenção. Olha. Então, cada número tem um aspecto positivo e um aspecto negativo. Mas aí tem que somar com as letras também, né? Porque Tem que aí somar, tem todo... Né? Tem que somar com as letras. E letra, cada letra tem por exemplo, o dedo de Dani. Qual que é o, por exemplo? É um 4. É um 4? É bom? É porque, assim, é na ordem do alfabeto. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, e abaixo, você vai colocando as letras. O A é 1, o B é 2, o C é 3, e assim por diante, até chegar no 9. Até chegar aí no você 9. começa de novo no número 1. Ai, começa no J, número 1. K, L, M, começa depois de novo no número 1, S, e etc. Todas as letras do alfabeto. Ô, Aparecida, vou fazer um convite para você agora. Eu vou colocar o nome de alguns artistas para a gente fazer a numerologia aqui dos artistas, exatamente como você está falando, né? Vamos colocar o primeiro nome, que é a Anitta. Tem no telão aqui, ó, Anitta. O nome de batismo é Larissa, que não é, né, o nome artístico é Anitta, que ela escolheu. E o nome de batismo é Larissa. Então, a gente fala do sucesso da Anitta, né? Então, que ela está em todas, nacional e internacionalmente, né? Uma pessoa que todo mundo gosta, todo mundo vibra com ela é alegria em pessoa, ela é uma artista, não é? Ela está sempre performando. A pessoa que tem o número 3 no nome de nascimento é uma pessoa que nasceu para isso. Então, o nome de Larissa. Que é o nome de Larissa. O nome dela é Larissa de Macedo Machado. Que é esse o nome que dá o número 3. Esse nome, somando todas as letras, então, transformando as letras em número, somando todos os números, vai dar um número 12. 1 mais 2 é igual a 3. Sim. Então, a soma de todos os números do seu nome de nascimento indica o seu destino. Então, o destino dela é comunicar. O destino dela é mostrar, o destino dela é fazer música, é expressar a arte dela. Então, já o destino dela é 3. É 3. Aí, o que acontece? Aí ela mudou para Anitta. Porque se era tão bom Larissa, por que ela mudou para Anitta? Então, tem outro número nela, não é? Que é um número importante também, já vou falar do Anitta, que para mostrar a grande quantidade de número 3 que ela tem. Então, ela tem, além desse, que é a soma de todas as letras do nome, na soma somente das letras consoantes, que fala da personalidade da pessoa, também é 3. É um 48 que somando dá 12, que somando dá 3. Quer dizer, ela é 3 duas vezes. Não somente duas. Ela é 3 uma terceira vez, porque ela nasceu no dia 30, que também dá 3. Então, ela tem uma quantidade de números da comunicação muito grande. Muito grande. E quando ela escolhe a Anitta dá um número para ela, número 2, número 20. Veja, no nome de nascimento da Anitta não tem número 2.
está ausente o número 2. O número 2 é o número do relacionamento. Ao trazer a Anitta para a vida dela, ela trouxe esse número 2 do relacionamento, o que trouxe um maior equilíbrio para a vida dela, para que as coisas aconteçam da maneira como ela deseja. Vamos para o próximo agora, que vai ser Ana Hickman. Ana Hickman. Que ficou noiva, né? Que ficou noiva agora do Edu Guedes, que era seu amigo, super amigo de trabalho. Que olha como que a vida dá um reviravolta, né, menina? Muitas. Se a gente falasse lá atrás, a Ana Hickman vai casar com o Edu Guedes. Não, isso é impossível. Tipo, sei lá, são amigos, trabalham junto, enfim. Por isso que a gente nunca pode dizer que as coisas não vão acontecer com a gente. Podem acontecer, porque a vida muda de um instante para o outro. Olha não só. É? E uma amizade de tanto tempo virou agora um casamento. Um amor, né? Um amor e um casamento. E o nome da Ana Hickman? O curioso é que tanto Ana Hickman, que é Ana Lúcia Hickman, como Eduardo Sanches Guedes, que é do Guedes, têm os mesmos números. Os mesmos números? Os mesmos números. Somando todo o nome deles, na Ana Hickman é 9, Edu Guedes 9. Nossa! Somando as letras consoantes, Ana Hickman 11, Edu Guedes 11. Uau! Somando as vogais, Ana Hickman 7, Edu Guedes 7. Então, eles têm exatamente... Deu match ali mesmo, né? Total, total. São pessoas muito parecidas. Muito parecidas. Na essência, no seu propósito de vida? Sim, assim? na maneira como eles... No destino e na maneira como eles encaram a vida. Tem uma diferença que é a lição de vida, porque cada pessoa nasce com alguma coisa que ela tem que aprender nessa existência. E aí a gente faz a soma da data de nascimento. Ah, que aí já é um outro número. Aí é um outro número, e aí eles são diferentes naquilo que eles têm que desenvolver na vida. Por exemplo, então, da Ana Hickman... Ela tem um 23, que dá 5, que é lidar com as mudanças da vida, que é trazer criatividade, que é trazer liberdade, que é lidar com as novas experiências da vida. E ele tem um 44, que dá 8, que é ser o empresário, ser a pessoa que conquista no plano material, que administra. Então, eles têm lições de vida diferentes. Então, o propósito é diferente, mas a maneira de ser é igual. Olha, por isso que vai dar muito super certo. É um casamento que vai dar super certo, muito então. Muito certo, super bonito, muito legal. Olha que demais, né? Não, e as mudanças realmente na vida delas estão começando bastante, cada vez mais, né? Porque teve uma mudança muito grande, né? Assim, tudo que ela passou, né, Ana Hickman, a gente olha, assim, eu acompanho ela na rede social, é uma nova mulher, assim, parece que ela sorri mais e tal. Hoje mesmo eu vi um vídeo dela cozinhando com o Edu, achei tão fofo, porque ele fez um elogio para ela. Você sabe que ela até... Sabe que eu acho que ela estava tão, assim, distante de ouvir um elogio, que ela parou, assim, ele falou assim para ela: nossa, eu gosto muito assim, que eu ensino você uma vez, você já pega rápido e não sei o quê, você faz melhor que eu, né? Você aprende muito rápido. Aí ela fala: eu tenho um ótimo professor, e é como você falou, né? Ele é um ótimo administrador, empresário, enfim. Sim, achei tão bonitinhos. Bacana, as pessoas gostam e precisam receber elogios, né? Muito. Senão e eu a vida percebi vai assim muito que parecia dura. que ela fazia tanto tempo que ela não ouviu, que ela até fazia, mas é comigo mesmo, você que está falando comigo. Que graça, né? Muito legal. Muito bom. Legal. Vamos, Patrícia Bravanel. Então, a Patrícia, aí na vida dela, não é, no SBT, ela tem números tem números 8, muitos números 8. O número 8 é o número daquela pessoa que comanda. Igual ao do Edu. O Edu é 8 também, né? O do Guedes, você falou, era 8? Não, é lição de vida. É o que ele tem que aprender. Tá. Tem que aprender. E ela não. O destino dela é 8. É um 17, que é igual a 8, que já é um destino de assumir o comando. A liderança então, mesmo. A liderança, ela é a comandante. Ela comanda, ela administra, ela dirige. Então, é uma pessoa muito forte, tem números muito fortes, números de empreendedora, números de poder pessoal. Então, é uma pessoa que dá conta.
Dá conta? É tipo o pai dela? O pai dela tinha esses números? O pai tinha número 3 da comunicação. Ah, da comunicação. Era da comunicação, número 1 também. E ela também tem número 1. É uma pessoa impulsionadora, uma pessoa de coragem, uma pessoa que quer conquistar e consegue conquistar. Ela tem mais do que um número 8. Olha, que demais. Muito bacana. Então, ela está... E o número da profissão, isso é o número de... Por exemplo, que é para que ela veio. Ela para ser exatamente isso, mas... O destino dela é esse, é comandar, é assumir o comando. Uhum. Olha, demais, demais. Agora, essa eu coloquei aqui na lista, porque eu já vi por diversas vezes, parece que 60 vezes, só esse ano, ela ganhou na loteria. Que coisa, hein? Não, sério. Paulinha Leite é uma ex-BBB, que já esteve aqui no programa já até falou sobre isso e tal. E eu queria entender, como assim? Essa sorte toda. Que número é esse que ela tem para essa sorte toda? É o 3. Ah, o 3? As pessoas que têm número 3, pode ser no dia de nascimento, pode ser na soma da data de nascimento, pode ser no nome, elas têm sorte. Então, minha filha é 3 do 3 de março. Olha só, é mesmo. bom Esse número? É 3 do muito 3? bom, é quando eu nasci também. Ah, você é do 3 do 3? Eu sou 3 do 3, Jura? Você é pisciana? Aham. Mas ela é de 2015. E o 3 é da comunicação, né? Nascer no dia 3. Olha! Trabalhar, poder passar para as pessoas alguma coisa. Então, o 3 tem sempre alguém que vai escutar, o 3 sempre tem uma voz ativa, é o número da expressão. E não só da expressão, é um número que traz sorte. Olha. Então, a pessoa que tem um 3 em qualquer lugar do nome ou da data de nascimento, é uma pessoa que sempre vai ver luz no fim do túnel. Olha, nunca vai estar no escuro. Que máximo. Olha que coincidência, eu não sabia que isso era no mesmo dia da minha filha. 3. Que interessante. E ela quer ser cantora, então está no caminho certo. Pronto, então. Então isso. já... Nossa, mas voltando para a Paulinha aqui, Leite, ela tem o número 3, então a bichinha é sortuda. Sim, o número isso 3 explica dela... a sorte? Eu vou começar a falar para minha filha jogar na Mega Sena. Não. Como assim? O número dela, o número 3 dela aparece na soma das consoantes, das letras consoantes do nome de nascimento, que é Paula Cristina de Souza Leite. Então, na soma das consoantes está o número 3. Fora que, no nome dela, Paula Cristina de Souza Leite, tem 1, 2, 3, 4, 5 vezes o número 3. Então, ela tem 5 letras número 3. É muito número 3 para uma pessoa como a Anitta. Então, muito número 3. E quando a pessoa tem muitos números 3, ela sempre tem sorte. Que interessante. Bom, eu aqui na ficha... Gente, Aparecida, você vai fazer você também, Daniela Albuquerque. Albuquerque da Silva, é o nome completo. É o nome completo, de casada é diferente. Que é diferente quando você casa, porque hoje meu nome é de casada, Daniela Albuquerque da Levo, mas o nome de nascimento é esse que você falou. O que a gente faz é o de nascimento. De nascimento. Depois, quando você se casa, se você coloca o nome do seu marido, ou seu marido coloca o seu sobrenome, você traz uma nova energia para a sua vida. Precisa ver se essa energia é boa ou não. Meu Deus, acho que tá bom. Quase 20 anos juntos, né? Com certeza. Deve ser alguma coisa, deve ter. Depois eu quero somar do marido também. Com certeza. Mas vamos da Daniela Albuquerque da Silva. Vamos. Então, o nome todo que é o destino, né? O destino indica a sua estrada de vida, as experiências pelas quais você vai passar. Seu destino é número 11. O 11 é um número que a gente não soma para 2. O 11 é chamado número mestre. Uau. Quando a pessoa tem um 11, ela tem o que dizer para os outros. É diferente do 3. O 3 comunica qualquer coisa. O 11 não. O 11 existe um compromisso em trazer informação para o outro, em trazer luz para a vida do outro, em inspirar as outras pessoas. O 11 é um número que está muito na área da consciência espiritual, está na área da empatia, então, valorizar as outras pessoas, está na área do relacionamento, saber se relacionar com as outras pessoas. Quando você tem um destino 11, o destino vai fazer com que
pessoas entrem na sua vida. E à medida em que as pessoas entram na sua vida, você tem essa missão que é de orientar as pessoas. Gente, isso é o seu destino. Olha, até arrepiei 11. aqui. É muito E eu acho que tem muito a bonito. ver isso comigo, sabia mesmo? Porque eu vejo as minhas amigas, assim, elas falam, nossa, Dani, depois que eu sou sua amiga, nossa, minha vida mudou. Elas falam muito isso. Você me dá bons conselhos, nossa, você me deu uma luz no fundo do túnel. Eu recebo muito esse feedback. Então, tem a ver com isso, esse número 11? Sem dúvida. E também o fato, não é? Você está espalhando alguma coisa, informação, conhecimento para as pessoas que assistem você. Então, isso é o número 11. O número 11 geralmente tem público. Porque tem muito o que fazer, tem muito o que falar, tem muito o que mostrar. Então, a pessoa 11 não é uma pessoa que fica parada, repetindo alguma coisa o tempo todo, não. A pessoa 11 está sempre buscando situações diferentes e levando isso para os outros. É uma pessoa que inspira outras pessoas. Olha, que demais. Tem um compromisso com o relacionamento. Com o relacionamento. Então, meu Exato. compromisso é exatamente isso. Tipo, trazer conhecimento e Passar. transmitir aquele conhecimento que eu adquiri. Exatamente. Que E demais. sempre buscar, não somente na esfera do dia a dia, não é? Mas buscar conhecimento em tantas outras de outras possibilidades, não é? Buscar o conhecimento, que não seja só esse conhecimento que você alcança na internet, enfim, que você vai aprendendo, não. É um conhecimento que tem a ver com essa conexão com você mesmo e com a sua espiritualidade. Dar uma dimensão maior para a sua vida. O 11 dá essa dimensão. E não soma, então, um com o que seria 2? Não soma, Não então. soma, não. Olha. O único 2, quando você usa o 2, é quando ele vem do 20. Ah, sim. Aí é 2. Mas se você chega na soma da sua data de nascimento, dá 11. Na soma do seu nome, dá 11. É 11. Você não vai somar para 2. Esse foi só o nome ou foi a data de nascimento? Esse foi só o nome. E a data de nascimento? A data de nascimento, posso dizer qual é? Pode. 22/7/1982. Aham. Sua data de nascimento fala sobre a sua lição de vida. Então, se a gente somar dia de nascimento, mais mês de nascimento, mais ano de nascimento, e a gente vai somando até chegar a um dígito só, esse número vai mostrar o que é que você veio aprender e trabalhar nesta existência. E o número 4, que é o seu número, que vem da soma de 49, então deu 49, a gente soma 4 mais 9, dá 13, 1 mais 3 dá 4. O número 4 é um número de produtividade. Então, você está aqui para lidar e aprender e desenvolver a sua capacidade de produzir, de conquistar estabilidade, de ter segurança, buscar segurança em tudo, no trabalho, na vida social, nas amizades, buscar segurança em tudo e fazer as coisas de uma maneira em que o método seja importante, em que essa estabilidade seja importante. Então, trazer estabilidade para as outras pessoas também. Então, essa é a sua lição de vida. Minha lição de vida. Estabilidade, gente. Fica aqui comigo sempre que você vai ter estabilidade na vida. Aí, ó, tá vendo? Muito bom. E dá para fazer, por exemplo, numerologia dos anos? Por exemplo, 2020 foi pandemia, né? Alguma coisa explica na numerologia, com os números, o que a gente viveu no passado? Tão recente, né? Tudo que a gente passou? Então, a gente pode pensar em 2020... somar 2020, 2, o 0 não vale, 2 mais 2 dá 4. Então, o 4, quando você está em ano 4, isso para todo mundo, quando a gente está num ano numerológico 4, a gente vive situações de restrições. Então, o ano numerológico 4, que foi 2020, ele é caracterizado por situações em que você precisa ficar, não é como nós ficamos todos restritos, é um ano que exige uma capacidade enorme de se adequar a regras, e foi isso que a gente viveu, não é? É um ano lento, tudo passa lentamente, mas é um ano em que você precisa seguir essas regras e
ir um passo de cada vez e construindo a sua vida, mas sempre sabendo que você vai ter que lidar com limitações. Então, Olha. esse foi o ano 2020 e todo o ano 4 de uma pessoa é assim. É assim, tem essa restrição. Tem Mais restrição, calma. tem resistência, você precisa obedecer regras, você não pode ser espontâneo, ele traz muitas dificuldades, problemas, e você tem que lidar com os problemas. É um passo de cada vez, é um ano bastante restrito. Ele é construtivo, mas ele é restrito. Olha só. O Aparecida, você está fazendo um programa no SBT, no streaming da USBT? Perfeito. Como que foi, assim, esse convite? Como que está sendo essa experiência? Porque, assim, eu sei que você é escritora, você já escreveu diversos livros e acho que você vai lançar um livro agora, acabando de Eu lançar, estou né? escrevendo, Está estou escrevendo um livro ainda. agora, Aham, né? Sim, sim. Então, está com essas novidades. Um livro que está Sim. prestes a chegar. Sim, e o streaming do SBT, eu estou adorando a experiência, porque é um programa só de numerologia, em que eu falo de numerologia. Tem sempre um convidado, que é uma pessoa conhecida do público, uma entrevista, falamos dos números desses convidados, tem sempre uma resposta para o público pode fazer suas perguntas em numerologia e eu respondo para o público. Então, tem essa troca, É muito né, do legal, tem público uma com você. troca, o programa está lindo. Que demais, Aparecida. Ó, você vai continuar aqui com a gente, porque a gente vai falar de sono. Você tem uma qualidade de sono bom? Eu tenho, às vezes. A numerologia implica na qualidade do sono? Olha, eu acho que os números da pessoa A hora de implica. dormir, por exemplo. Porque, assim, eu tenho uma coisa, assim, quando eu olho o celular, você vê, assim, números repetidos, assim, tipo 11, 11. Ai, Tem alguma acontece. coisa a ver de você olhar, assim? Às vezes eu dou até um print, assim. Tem uma conexão que eu dou um print, assim, sabe? Acontece com muita gente, mas você sabe que acontece principalmente com pessoas que têm número 4, como você. Ah, é? Porque o 4 gosta de estabilidade, gosta de ver coisas repetidas, gosta de ver que as coisas podem ser controladas, porque o 4 é o número do controle. Então, o fato de você ver 22 horas e 22 minutos, isso é como se trouxesse um conforto. Não é que não está abrindo nenhum portal do universo, é simplesmente porque você é número 4 e chama a atenção sua aquilo que é harmonioso, aquilo que é repetido. Olha, É por eu tenho isso. essa mania até de contar de placa, assim, de carro. Eu gosto de casa. Eu sempre gosto de fazer conta. É Eu tô na isso. rua fazendo conta. É o seu 4. Olha, então, Tá olha, você vê explicado. como que explica, né, gente? Você vai continuar aqui, eu vou convidar chamar os nossos outros convidados pra gente falar de sono? Ótimo. Vem os nossos convidados aqui, doutor Jorge Pinheiro, que é médico, Thalita Alves, influencer, Bento Cantor, Jaqueline Leal. Sejam todos muito bem-vindos. Tudo bem, doutor? Obrigada. Oi, lindona. Tudo bem? Tudo bem? E aí, sumidinha? Vem pra cá todos. Sejam todos muito bem-vindos. Não, realmente, a gente quando fala de qualidade de sono, hoje em dia, vou te falar, porque tem muitas pessoas que às vezes usam até recursos, né, para ter uma boa qualidade de sono. Que às vezes é tanta tecnologia, é tanta coisa, assim, que às vezes impede da gente ter aquela qualidade de sono bom, né? Aí eu já falei assim, você tem que dormir, você não pode deixar o celular ligado, não pode dormir depois da meia-noite, tem tanta coisa, é isso mesmo, doutor? Porque a gente recebe também tanta coisa falando do sono que a gente às vezes fica perdido, tipo assim, como que eu faço para dormir bem? Né? Dormir é um desafio, né, Daniela? Cada vez mais a gente tem tanta coisa a fazer, como que a gente encaixa nessas 24 horas tanta coisa assim, né? Então as tecnologias aí roubando o nosso sono, porque todo mundo chega em casa, o que a gente faz, né? Vou responder todas as mensagens, olhar as redes sociais, e aí o que acontece? A gente tira tempo do nosso sono. Olha só, todo mundo dorme bem aqui ou tá dormindo mal? Assim, Você, né? Thalita? Lá no Big Brother, eu era a última a dormir e a primeira a acordar, porque eu tenho uma dificuldade enorme de dormir fora de casa. Então, assim, qualquer cama que não seja a minha cama, pra mim é uma luta. Então, assim, chazinho de camomila, de erva cidreira, tentando puxar o sono, né? Porque é uma luta. Realmente, pra mim, é muito difícil dormir fora da minha casa. É uma ansiedade, assim? O que você sente, assim, não? Por que você não consegue desligar? Você fica pensando muita coisa? Como a Cida falou, eu sou de dia 24, então o número 4, ele já gosta daquela rotina dele. Então, quando eu saio do meu ambiente de comodidade, de conforto, já dá aquela coisinha assim. E eu acho que o Big Brother em si, né, já é pra gente dormir mal, né? Então, assim, pra mim foi muito difícil. Até porque a gente, nas primeiras noites, dormimos no chão. Então, já era uma coisa que eu trazia comigo lá de fora e lá dentro só intensificou.
Eu imagino. Ô, Bento, você que tem uma carreira como cantor, né? Vive na estrada, acredito que deve ser difícil mesmo, né? Até de adaptar mesmo, porque às vezes você tá dormindo num colchão diferente, numa cidade diferente, faz barulho, aquela coisa toda, e, né, termina o show tarde, aí fica aquela adrenalina Ô, Dani, também. não é fácil não, viu? A gente tá na estrada, a nossa cama é a poltrona do ônibus, na verdade, né? Eu sou um pouco ansioso, não sei se faz parte, né, do trabalho, né, da arte. Acho que quase todo cantor é um pouco ansioso, né? Então eu durmo muito mal e faz muito mal, inclusive para a voz. Porque a voz necessita de uma qualidade de sono muito boa. Diz que é o segredo, né? Exatamente, É dormir descansar bem. a voz. E Quantas horas você dorme por noite? Assim? Quer dizer, por noite não, por dia, né? Porque você acaba amanhecendo o dia, né? Então, quando eu vou para a estrada, vira um fuso horário. Porque aí já chega, vai para o hotel, do hotel faz o show. Às vezes a gente nem dorme, acaba o show, já vai para outra cidade. Então acaba virando uma confusão. Mas eu durmo em média umas 4 horas. Nossa, é pouco, né? Pouco. Vou falar com o doutor aqui para ver, para ele puxar só a orelha. Hein? Às vezes a mulher que reclama, né? Porque fica meio estressada, às vezes. Eu imagino. Jaqueline, tudo bem, lindona? Tudo jóia. E você, Dani. como que tá a sua qualidade de sono? Dani, já tive melhor, já tive condições de sono melhor. Mas eu tenho uma questão, desde criança, eu não consigo dormir bem fora de casa. E agora, depois de adulta, eu tô com um problema até para dormir em casa também. Sério? Então, porque assim, ou eu durmo muito pesado e aí eu acabo tendo projeção astral, que isso me leva para um outro patamar, e eu acordo muito mais cansada do que o que eu fui dormir, porque na verdade eu não dormi, eu tive projeção. E é bem puxado isso para mim. E quando eu estou viajando, eu fico muito presa na questão de vou dormir 11 horas da noite, sei que eu tenho que acordar às 6 da manhã. E aí eu não consigo dormir, eu fico contando o tempo. Eu fico, meu Deus, eu só falta 5 horas, eu tenho que dormir agora. Que agoniante. Faltam 4 horas, tenho que dormir agora. E aí no final eu não consigo dormir. E se eu durmo menos de 8 horas por noite, eu fico imprestável. Se eu durmo mais de 9 horas por noite, eu também fico imprestável. Meu Deus, essa matemática tá difícil, né, tá de acertar, hein? complicada. Interessante que nós temos 3 pessoas com questões completamente diferentes sobre o sono, né? A cada Thalita um que tem não suas consegue dormir singularidades. fora de casa, o Bento que viaja muito e a Jaque que tem também essa questão do número de horas de sono. Então eu acho que só para mostrar o quanto que o problema do sono está no nosso dia a dia e muitas vezes nós não identificamos isso. Então dormir num lugar diferente realmente pode impactar em algumas pessoas, gerar uma ansiedade, uma viagem, né? A pessoa, mesmo estando num hotel luxuoso, e a pessoa tem dificuldade para dormir. No caso do Bento, que dorme 4 horas por noite, é um pouco, desafio, porque hoje a ciência mostra claramente que a gente tem questões de saúde muito importantes relacionadas ao dormir pouco. Hoje o principal problema Eu de sinto no sono show, viu, é dormir doutor? pouco. Desculpa te cortar, e eu sinto no show. Quando eu tenho, por exemplo, 2 ou 3 shows na sequência, eu sinto que a falta de um som de qualidade atrapalha a performance vocal. Eu imagino o rendimento, né, no palco, né, assim. E tem questões tanto a curto prazo, né, a questão da voz. O próprio humor muda muito. A pessoa fica mais irritada, mais nervosa, né, então com mais dificuldade de manter a concentração, por exemplo, mas também coisas a longo prazo. Então a gente pode ter um risco maior para problemas cardiovasculares, por exemplo, pressão alta, arritmia, outros problemas metabólicos, né? Então a gente tem ganho de peso, a gente tem também alteração da glicemia, do colesterol, porque está dormindo pouco. Então dormir é um investimento na nossa saúde. Olha, o investimento, Doutor, falou tudo, hein? Dani, eu vi até um estudo nos últimos dias que a falta de sono, a privação de sono ou o excesso de sono pode causar Alzheimer. Então, se você dorme menos de 8 horas por noite, você pode ter Alzheimer, você tá mais propenso a desenvolver. E se você dorme mais de 9 horas por um longo período, claro que não é, tipo, vou passar 2 noites dormindo 9 horas, vou ter Alzheimer. Não, mas se você criar um hábito em cima disso, você desenvolve. O Alzheimer está ligado a isso. Olha, é isso que- mesmo, doutor? Exatamente. A gente constrói o nosso futuro hoje. Então, isso também se aplica ao sono. Então, quando, por exemplo, a gente dorme pouco, a gente acumula uma proteína no nosso cérebro, que nós chamamos proteína beta-amiloide. Essa proteína ela está relacionada com doenças que nós chamamos neurodegenerativas, como, por exemplo, o Alzheimer. Então, essa relação entre dormir pouco e Alzheimer ela é muito próxima. Não quer dizer que todo mundo que dorme pouco vai evoluir para o Alzheimer, mas há uma prevalência muito maior dessa doença em pessoas que dormem pouco. Então, a gente tem que ficar atento. É, tem que ficar atento. Vou colocar algumas perguntinhas aqui para a gente debater. Então, vamos colocar a primeira. Roda aí. Vi na internet que a paralisia do sono é um fenômeno espiritual. Mito ou verdade? O que vocês acham? Paralisia do sono. É o que acontece comigo muito, né? Que tá junto com a projeção astral.
eu tenho muita paralisia de não conseguir acordar, de, tipo, tá naquele cenário, porque, por exemplo, o que é uma projeção astral? Eu tô dormindo, mas eu tô fazendo isso aqui, mas eu tô fazendo Como se isso tivesse de algo te forma tão segurando? real. Você não, sente que tem algo? Não, a projeção astral eu tô vivendo isso aqui de uma forma tão real, tão vívida, que não parece que eu tô dormindo. E aí, por exemplo, se eu corto a minha mão aqui, quando eu acordo, eu sinto como se eu tivesse cortado a minha mão. Eu sinto a dor do corte na minha mão. E eu não consigo acordar. Então, tipo, é como se eu tivesse deitada e eu voltei disso e eu sinto a dor aqui, mas não consigo me mexer e nem consigo abrir o olho. Então, isso acontece muito comigo. Que é a paralisia do sono atrelada à projeção astral. Olha só. É horrível. Você não consegue se mexer, né? Não. Eu já senti isso Não, já é também. muito ruim. Eu Você senti não coisa consegue, parecida. você não consegue se mexer, mas eu já senti gente me tocando. Sim. É a projeção. Gente Eu já- tocando, assim. Eu já penso o contrário. Eu acho que deve ser alguma parte do nosso cérebro que cria aquela ilusão. Pode ser cansaço, ansiedade, alguma coisa. Eu acho que não está no lado espiritual. Eu acho que é mais do lado O doutor mental tá olhando da nossa assim, ó. cabeça, né? Polêmica. Vamos lá, né? A Vamos lá, ciência doutor. tem uma É explicação mito ou para isso. verdade? A paralisia do sono é espiritual? Pela ciência é um mito, na verdade, a paralisia do sono ela é muito bem explicada. Nós temos fases do sono, e nós temos uma fase que nós chamamos de sono REM. E o que caracteriza esse sono REM? Nossos músculos relaxam muito. E esse relaxamento ele é importante porque, nesse momento, o nosso cérebro trabalha muito. Então, aquela história de que o cérebro desliga quando a gente dorme também não é verdade. Então, é importante a gente relaxar para o cérebro trabalhar e, por isso, a gente sonha também muito, e sonhos de conteúdos muito intensos. Então, por vezes, nós podemos ter um despertar durante esse momento do sono, e enquanto o nosso corpo está totalmente relaxado. Então, é muito difícil, porque é aterrorizante realmente essa verdade. sensação. Você abre os olhos, mas não consegue observar, Se não mexer, consegue né? se mexer. E, por vezes, você pode ter até algumas alucinações envolvidas nisso. Às vezes, pessoas disformes, animais nas paredes, principalmente quando há alguns transtornos do sono associados a isso. Então, a paralisia do sono não é necessariamente um transtorno do sono, ela passa a ser quando vem com outros sintomas ou quando acontece de forma muito frequente. É importante a gente pensar, por exemplo, se esse indivíduo, que alguns remédios podem levar a isso, alguns antidepressivos, e também pessoas que tiveram uma noite anterior dormindo pouco. Então, por exemplo, viajei a noite inteira, tive alguma situação que não me deixou dormir. Então, quando eu vou dormir, eu tenho o que nós chamamos de rebote do sono REM. E, com isso, eu tenho a chance de ter um episódio de paralisia do sono. Olha. Então, a ciência tem uma explicação, Mas mas muito tempo foi vista realmente como um fenômeno espiritual. Mas, por exemplo, nesse caso, quando acontece isso, o que a pessoa faz para voltar na consciência, para dizer que não está ali? Como que faz? Por exemplo, eu rezo assim, eu falo, quem Deus Pai também. Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu começo em pensamento, assim, sabe? Nossa, porque realmente é sufocante. É muito angustiante. A pessoa abre os olhos, mas não consegue se movimentar. É importante lembrar que isso dura questão de segundos, pouco tempo. Então, você pode fechar os olhos com força, ou se, por exemplo, alguém que está dormindo com você, ele começa a perceber que você está passando por isso, e basta um toque dessa pessoa, já vai ser suficiente para despertar você completamente e recuperar o tônus muscular. E quando você tem uma visão, por exemplo, você está dormindo, você acorda e você vê uma visão assim do seu quarto. E aí você fica exatamente isso, você não consegue se mexer para chamar seu companheiro, olha, você está vendo tal coisa, não sei o quê. Eu já que é vi isso? muitas visões já. Por exemplo, uma vez eu vi um bebê do lado da minha cama, num carrinho. Aí eu falava pro meu marido, olha, deixaram um bebê aqui, deixaram um bebê aqui. Eu vi uma e ele com não me bebê ouviu. também. Você viu um bebê? Quando eu era criança, eu via no meu quarto. É. Eu morava na fazenda, eu acordava de madrugada, eu via um bebê, alguém segurando um bebê, mas eu só vi o bebê, como se estivesse flutuando. Era muito nítida essa visão. Eu já vou para a parte das maníacas por filmes de terror. Eu vejo uma série que a moça, constantemente, ela tem essa paralisia de sono e ela vê um monstro. Isso é o nosso cérebro, vem de sonhos. O que explica isso? Nós temos alguns tipos de alucinações relacionadas ao sono. Pode ser tanto do acordar, ao momento de acordar, ou ao momento de despertar. Então, por exemplo, eu posso ter alucinações que nós chamamos hipnagógicas, que é quando eu estou acordado e começo a dormir, e eu posso ver pessoas, às vezes, de tamanhos muito irreais, às vezes animais também, e, por vezes, quando a gente está privado de sono, ou pode ter ingerido bebida alcoólica, que também isso influencia no nosso sono, né? Influencia bastante. E a gente pode ter alucinações ao acordar, que nós chamamos de alucinações hipnopômpicas. Então, essas alucinações elas também vêm
com seres disformes, às vezes alucinações auditivas também, você só está ouvindo alguma coisa, um discurso que você não localiza muito bem. Então, geralmente, entre a vigília e o sono e a vigília, podem acontecer esses fenômenos. Assim como, por exemplo, a gente tem a sensação que o nosso corpo está caindo num desfiladeiro. Nossa, que já e a passou gente por nunca isso, chega né? no chão, Essa é graças Exato. a Deus, Isso né? é bastante Que chega no frequente, chão. que é mudando exatamente o relaxamento que eu tenho no corpo ao dormir. Então, isso pode gerar essas sensações estranhas. Sim, que chega assim, você quer dar uns espasmos. Você está perdendo o controle sobre, Exato, está sobre mudando o seu controle, corpo. né? O controle cerebral, e é muito diferente tudo que eu passo durante o dia acordado e o que eu passo dormindo. Então, essa mudança nesse controle pode dar essas sensações inúmeras, sejam visuais ou até táteis, realmente, né? De eu estar caindo num desfiladeiro e os pacientes, eles falam, doutor, eu estava caindo no desfiladeiro e isso é estranho. Às vezes, até a própria cabeça da gente fica mais fraca, né? A gente acaba o pescoço não sustentando quando a gente está muito sono. Então, essas situações podem acontecer, sim. Perfeito. Vamos colocar mais uma pergunta? Roda aí. Eu ouvi falar que a gente não pode acordar um sonâmbulo. É mito ou verdade? O que você acha, Aparecida? É mito ou verdade isso? Acordar Eu um sempre sonâmbulo? ouvi falar que não pode Não acordar pode? o sonâmbulo. Agora eu não sei, é com o doutor. Não. Thalita, o que você acha? A minha avó ela é sonâmbula, então a gente sempre cresceu nunca acordando ela. Ela levantava, parecia um filme de terror, andava pela casa inteira, mas a gente deixava. A gente só ficava Bento, de olho pra ela não se machucar mesmo. Aham. Bento, e você, o que você acha? E eu acordo porque eu vou levar um susto tão grande que com o meu grito a pessoa vai acordar, com certeza. Jaque, você, Jaque? Tem que voltar com o sonâmbulo pra cama, né? Sem acordar ele. Eu também já ouvi dizer isso. Ei, não Bom. pode acordar, doutor? É mito ou verdade? Não há nenhum problema em acordar, seria um mito, mas na verdade a gente precisa ter cuidado. Se o indivíduo ele está andando pela casa, está numa região assim até de perigo, às vezes ele está próximo a uma janela, alguma situação assim, uma escada. Então, nessas situações, o ideal é a gente não acordá-lo para evitar um possível acidente. Então, é melhor conduzir até a cama. Mas se ele estiver numa situação, por exemplo, que não oferece nenhum perigo, não há nenhum problema do ponto de vista da medicina em acordá-lo. É importante lembrar que o sonambulismo é um despertar incompleto que nós temos. Então, nós estamos no sono muito profundo e algum agente externo, ou às vezes interno, provocou um despertar que eu não estou nem tão acordado e nem tão dormindo. Então, eu posso reproduzir comportamentos muito habituais. E o mais fácil é caminhar. Né? Mas às vezes o indivíduo ele pode até trocar de roupa, pode ir ao banheiro, ligar o chuveiro, coisas assim. Mas não são comportamentos muito elaborados. Imagina. Mas é mito que a gente Não- deva evitar. Mas a Sim. gente precisa estar preocupado com a Tá. segurança. E uma pessoa que conversa muito à noite, assim, que fica falando? O nome disso é sonilóquios, também é um transtorno do sono. E às vezes a pessoa, muito cuidado, pode contar tudo Eu o que tinha acontece durante o dia. Eu tinha isso, Então, graças a Deus que eu muito parei, eu cuidado, acho. porque pode falar muitas verdades. Dá pra mas conversar com a isso- pessoa? Pode, mas geralmente é um discurso que não segue uma lógica, são palavras e frases soltas, mas que podem falar coisas que aconteceram realmente durante o dia. Então, muito cuidado, que algumas verdades podem vir à Serão- tona durante o sono. Olha só, hein? Vamos mais uma pergunta, roda aí. Eu ouvi na TV que a escolha do colchão pode interferir na qualidade do meu sono. É mito ou verdade? Olha, vocês já escutaram isso? Vocês são preocupadas com o colchão, assim? Eu acho que isso é verdade. Verdade, Totalmente. Aparecida. Porque muda o colchão. Se é um colchão mais duro, por exemplo, já não consigo dormir. Colchão muito duro? Muito duro. Eu acordo sou o com dor nas contrário. costas. O meu colchão ele é todo magnético, vibra tudo, e ele é um colchão que tem uns ímãs, uma polaridade lá, e é duro. Esses dias fui pra minha casa de praia, tava um colchão mole, eu falei, gente, prefiro dormir no chão, que eu não aguento colchão mole, não. Você dói suas costas? Demais. Bento, e você? Bento, você é no ônibus, né? É, tem que ser poltrona-leito, né, para facilitar. Que aí a gente consegue dormir melhor. Mas eu prefiro o colchão mais durinho também. Mais durinho? É, acho mais confortável. Mais confortável? E aí tem uma qualidade de sono melhor? Melhor. Tá, e você? Gente, eu acho que interfere sim, porque eu gosto da minha cama. Eu gosto daquele colchão bem molinho, que na hora que eu caio, ele parece que tá me abraçando. Esse é o meu tipo de colchão. E o colchão? A minha cama, gente. Eu preciso da minha cama pra dormir, senão eu não vou dormir bem. Ô, doutor, então pode interferir mesmo a qualidade do sono com um colchão que não seja adequado para... Isso é totalmente verdade, Dani.
altera muito a qualidade do sono. Então, sempre quando alguém vem investigar a sua qualidade de sono, a gente precisa avaliar o ambiente. E o ambiente inclui luminosidade, inclui também o conforto. Então, o colchão ele tem um papel fundamental. E é difícil a gente orientar sobre o colchão. Tem profissionais realmente que estão habilitados a isso, porque a gente precisa levar em consideração questões ortopédicas. Então, tem pessoas que têm um problema de coluna, então o colchão X vai ser mais adequado. Mas, de uma forma geral, a gente pode lançar a mão, por exemplo, de uma estratégia que tem um Instituto Nacional de Estudos do Repouso, que ele promoveu uma espécie de análise em que você consegue avaliar um colchão que possa ser mais apropriado para você, individualizar. Então, você pode utilizar essa escala e buscar uma solução aí para um colchão mais adequado para você. Seria uma forma que você possa ter essa análise inicial, lembrando que sempre precisa de uma avaliação profissional. Dani. Mas esse instituto, ele faz esse tipo de estratégia. Eu posso fazer uma pergunta para ele, tirar uma dúvida? Ele falou a questão de luminosidade. Eu sou tão paranoica que, tipo, tem aquela luzinha da TV, eu coloco um adesivo preto para não aparecer. E aí, eu estudo muito a respeito de sono, meditação, para poder conseguir dormir melhor. E tem uma questão da luz, né? Que as pessoas acham que luz azul é maravilhosa. A pessoa coloca uma luzinha azul lá no ambiente, quarto de bebê. Luz azul é a mais prejudicial para te levar ao sono. Inclusive, o celular, TV, emite luz azul. E à noite, quando eu vou usar esses aparelhos, eu tenho um óculos de grau que ele tem uma lente própria para repelir o LED azul. E no meu banheiro, eu coloquei uma cronoterapia vermelha e no meu quarto também, para antes de dormir eu usar a luz vermelha. Então, as pessoas pensam, a luz vermelha antes de dormir vai te prejudicar, vai te deixar agitado. Muito pelo contrário. Pra você, super funciona. A luz vermelha traz o relaxamento e a luz azul te traz uma agitação. E aí eu gostaria de confirmar isso com o doutor, se esses meus estudos estão corretos. Você sabe que Thomas Edison, inventor da luz, ele era totalmente contra o sono. Ele mesmo dormia muito pouco. E ele inventou a luz e depois que teve essa invenção, nós como sociedade perdemos em torno de 1h30 em média de sono. Então, na verdade, a luminosidade ela impacta muito o nosso sono, porque nós temos um hormônio que é muito importante para a gente dormir, que é a melatonina que nós produzimos. Só que a melatonina, para ela ser liberada no nosso corpo, o nosso corpo precisa entender que a noite chegou. Então, quando a gente tem muita luminosidade, hoje a gente tem luzes de LED, e o espectro da luz azul é um potente estimulante para o nosso cérebro, e ele inibe esse hormônio de ser liberado na nossa corrente sanguínea. Então, por exemplo, se eu durmo por volta de 10h30 da noite, a melatonina ela começa a ser liberada muito antes. Só que se eu fico, por exemplo, no celular, na TV, ou então com um espectro de luz muito forte, como luz de LED, fica sinalizando para o meu cérebro que não é noite, é o cérebro. Peraí, melatonina ainda não é a hora de você ser liberada. Nossa, olha a confusão que dá. Exato. Então a gente começa a desorganizar o nosso relógio biológico. Então é muito importante a gente reduzir esse excesso de luminosidade, porque isso impacta muito o nosso sono. Tem mais uma pergunta, roda aí. Eu já li em vários lugares que o café pode atrapalhar o sono. É mito ou verdade? Você toma café? Eu tomo uma garrafa de café antes de dormir. Eu acho que tá explicado também porque eu durmo pouco. Né? Ai, Eu sou viciado em café. Mas antes de dormir, aí você não vai dormir mesmo, antes de né? dormir. E agora a minha mulher, ela tem desejo de tomar o meu café. Modéstia à parte, eu sou bom pra fazer um cafezinho, né? Lá no Goiás eu gosto do café. Então, e o horário que eu gosto de café é à noite também. Toda hora, o dia inteiro, né? Nossa. Agora, Dani, eu comecei a preparar o chá para diminuir o café. Então eu acordo, eu faço uma garrafa de café e uma de chá. Durante o dia eu bebo chá. Mas que chá? Chá do quê? Que você também chá verde não chá pode? de erva cidreira, chá camomila, para erva dar doce. Exatamente. Quando eu vou viajar fazer show, eu já preparo 2 garrafas de café e já levo. Nossa, mas não é muito Durante café. a Não te estrada. dá uma aceleração no coração? Tem hora que dá umas palpitação. Olha só. E você, Jaque? Você Eu toma? tenho crise de ansiedade. Se eu tomar café, eu fico assim, ó. Eu tenho até medo. Não tomo café não- de jeito nenhum, não nem de toma manhã. café. Não, hora nenhuma. Te dá uma ansiedade. Eu só tomo café com leite, porque o café, só o café puro, vai me dando ansiedade, vai me deixando angustiada. E eu não durmo, já durmo mal, então eu prefiro sempre com leite. Aparecida, e você? Não, não tomo. Nem nenhuma vez tomo. café? Tomo café com leite, de manhã. tipo um Só. cappuccino. Não, mas durante o dia não tomo café. Porque te deixa acelerada? Não, porque o sabor não aprecio. Só o cheirinho é bom, né? Mas, né? Prefiro um chá. Um chá de camomila também. Gosto. Tá.
Doutor, café pode atrapalhar o sono? Porque eu conheço pessoas, particularmente, que tomam café e vai dormir. Tipo, eu tomo um cafezinho agora, vou dormir, dorme. Eu, se eu tomar um café, eu corro a maratona da São Silvestre. Porque eu fico muito agitada, o coração fica acelerado. É até bom pra ir no banheiro. Você não toma hora nenhuma, Dani? Pra ir no banheiro é ótimo o café. Hã? Você não toma hora nenhuma? Você Não, toma eu tomo com leite, só- cappuccino. tá. Mas assim, tem dia sim, tem dia não. Tomo assim pra fazer ginástica, que aí dá uma animação. Mas se eu tomar, tipo assim, 5 da tarde, eu já não durmo à noite. É verdade isso, sabe? O café, ele realmente pode atrapalhar muito o nosso sono, então é uma verdade que a gente não pode negar. É importante a gente lembrar que as pessoas elas podem reagir de forma diferente ao café. Tem pessoas que são muito mais fáceis de serem estimuladas do que outras. Mas, de uma forma geral, a gente precisa lembrar que mais ou menos 400 miligramas de cafeína dia já é uma dose tóxica, que já vai trazer algum tipo de Mocinha, prejuízo que é pra você, ó, gente. mocinho. E vai atrapalhar a tomou umas 1000, viu, concentração. doutor? Exato. Atrapalhar a concentração, pode trazer palpitação no coração, aumento da pressão arterial, enfim. Isso corresponderia a umas 4 ou 5 xícaras, mais ou menos. Então, é importante a gente lembrar que para dormir bem, a gente precisa controlar, sim, a quantidade de café que a gente ingere, porque a cafeína, ela tem a capacidade de ir lá no nosso cérebro e trocar de lugar com uma substância chamada adenosina. E essa substância, ela nos ajuda a dormir. Então, a cafeína vai lá e rouba esse lugar da adenosina. Então, de uma forma geral, né, não particularizando, a gente deve evitar o café depois das 4 horas da tarde, porque ele pode ter uma duração no corpo de 6 a 8 horas. Então imagina, né? É por isso que eu Você fico que toma sem muito sono, café. Que eu vou escrever à noite, madrugada, eu já faço o café, a garrafinha de café, que eu sou da moda antiga. Hoje os compositores compõem no celular, né? Eu preciso do caderninho. Caderno, caderninho. caneta, aí eu já faço o café e vou compor. Mas até eu queria te fazer uma pergunta, pegando o gancho, se a musicoterapia ajuda, auxilia nessa organização do sono. Porque eu sinto que quando eu pego o violão ali e canto um pouquinho, me ajuda, eu canto ali. Quando eu digo que deixei de te amar, é que porque eu voz te linda. amo. Melhora. Aí dá um soninho. Melhora, me ajuda. Eu fico mais calmo. Então você tem que, então, ao invés de fazer a garrafa de café, pega o caderninho, começa a compor ali e vai só no violão e uma aguinha, vai. Faz Esquece uma o aguinha. café, né? Esquece o café. Que aí Qualquer você não vai atividade dormir. que provoque relaxamento, eu imagino que cantar para você te traz uma sensação prazerosa, vai te ajudar. É uma né? terapia. Exato. Então, é importante também ressaltar que o chá, né, todo o chá que a gente pode tomar, porque o chá preto, o chá verde, por exemplo, tem muita cafeína. O chocolate também tem muita cafeína. Então, é importante lembrar que são diversos alimentos que contêm essa substância que tem um potente efeito estimulante no nosso cérebro. Tem mais uma pergunta, roda aí. Fiquei sabendo que é possível tratar a insônia sem medicamento. É mito ou verdade? Alguém toma remédio para dormir aqui? Alguém toma remédio para dormir? Eu tive que tomar uma época, porque eu presenciei uma situação muito difícil de um vizinho meu e eu acabei adoecendo por conta disso. Nossa, então você teve que fazer o uso de um Tive remédio que para dormir. fazer. Você? Eu tomo a melatonina. Melatonina? Hoje em dia eu uso o auxiliar. hormônio, a melatonina Sim. também. Eu já cheguei a tomar, mas eu acho que me deixava muito desgastada no outro dia. Atacava minha enxaqueca, então eu decidi ir só pro chazinho mesmo. Aham. E tentar, Aparecida. Você... Melatonina também. Não, quem toma mais melatonina não sonha demais? Gente, eu já sonho muito. Quando eu tomo, eu já tomei isso aí, sonho demais. É um sonho que não acaba. É medo um no outro. Não, pra mim não. Toma. Não dá? Eu não. sonho demais, aí eu fico Tranquilo. cansada. De tanto sonhar. Mas dizem que é ruim, né, doutor, tomar, porque o corpo entende que você já está recebendo dose de melatonina e ele para de produzir, né? É isso mesmo? Bom, a melatonina, a gente precisa lembrar que ela é um hormônio. Né? Então, por exemplo, a gente não toma hormônio da tireoide de qualquer forma, também a melatonina a gente não deveria utilizar de qualquer forma. Graças a Deus, o uso da melatonina sintética ou suplementar a melatonina não inibe a formação da melatonina natural. Mas a gente pode ter efeitos adversos com relação a isso. Um deles, por exemplo, são os pesadelos. Então, são bem comuns porque eles aumentam um momento do sono que nós chamamos de sono REM. E também nós podemos ter sonolência residual. Durante o dia, a gente não deve ter melatonina em doses altas. Agora, se eu estou tomando melatonina fora do horário
ou em quantidades maiores, essa melatonina ela continua durante o dia e ela pode inibir alguns processos metabólicos importantes. Mas para a insônia simples, de uma forma geral, aquela pessoa que não está conseguindo dormir, ela tem um efeito um tanto quanto insatisfatório, ela não resolveria esse problema. Agora, voltando à pergunta, né, sobre... é mito ou verdade? Dá para resolver ter essa qualidade de sono sem medicação? Você sabe que é verdade isso? Porque a gente automaticamente já sinaliza insônia com o tratamento medicamentoso. Mas a gente precisa lembrar que tem vários tipos de insônia e o momento dessa insônia, se é um quadro agudo, se é um quadro mais crônico. Então, por exemplo, se eu quebro o braço, eu preciso de uma atenção naquele momento de forma muito mais intensa. Então, a gente pode lançar mão de um medicamento por curto prazo. Então, o interessante é sempre a gente pensar num projeto para aquele sono, né? Nós vamos utilizar o medicamento a curto prazo. Mas para a insônia crônica, além de mudanças de comportamento e de ambiente, que a gente precisa avaliar esse indivíduo nas 24 horas, hoje existe uma terapia voltada para a insônia chamada de terapia cognitivo-comportamental, que é o que nós chamamos de tratamento padrão ouro, que é o recomendado tanto para reduzir o uso dessas medicações que estão sendo por longos períodos, como também para reconectar esse indivíduo com seu próprio sono. Tem mais uma pergunta, roda aí. Me falaram que a insônia atrapalha a dieta e acumula gordura no corpo. Mito ou verdade? O que você acha, Aparecida? Eu acho que sim, porque eu acho que desregula tudo. Não ter uma noite de sono é uma coisa muito séria. Para mim é muito sério, porque no dia seguinte parece que eu estou perdida no tempo. Então, eu acredito que sim. Até para fazer atividade física, você fica cansada, para tudo, para você né? organizar seu dia. Thalita, e você, o que você acha? Eu espero que você fale que é verdade, porque eu vou culpar a minha insônia para não conseguir fazer dieta pro resto da minha vida. Então, assim, eu sou péssima fazendo dieta. Então, agora eu acho que a culpa é porque eu durmo mal. E não é porque eu sou irresponsável. Ai, que bonitinha, gente. Bento, você é um perigo, viu, noturno? Pensa. De madrugada eu tô lá na... Minha mulher fez um pudim esses dias, muito gostoso, né? Ai, pudim de leite aí, é muito bom, né? Ela já sabia, ela me pegou no pulo, que ela já sabia que eu ia levantar de madrugada para comer esse pudim, né? Ai, Mas porque eu sou Jesus. muito ansioso, a minha falta de sono, eu acho que tem muita relação com a minha ansiedade. E você, Jaque? Então, é bíblico, né? Uma noite de sono perdida você não recupera nunca mais. E a falta de sono, a falta de você ter uma noite de sono adequada, está totalmente ligada ao aumento do colesterol, aumento da glicemia, aumento da gordura visceral, da gordura abdominal também. Então, ninguém melhor que o doutor para falar a respeito disso. Doutor, quem está com essa privação de sono aí vai afetar mesmo no emagrecimento? Acaba ganhando uns quilinhos mais, como aqui, o nosso amigo aqui? Hein, Sem Bento? citar nomes, mas é verdade, sim, viu? Você sabe que o não dormir bem, seja por insônia, privação de sono ou apneia do sono, vários transtornos, eles alteram uns hormônios que são relacionados ao nosso apetite e à nossa saciedade, que é a leptina e a grelina. Então, alguns estudos já mostraram, por exemplo, que depois de uma noite de sono, em que você não teve quantidade de sono suficiente, a nossa preferência alimentar muda. Então, a gente quer alimentos muito mais calóricos. E lembrando que mesmo um indivíduo que faz uma dieta regular e treina na academia regularmente, os resultados dele são menos satisfatórios do que alguém que dorme bem. Porque, por exemplo, durante o sono profundo, a gente produz mais massa magra e perde mais gordura. Então, se eu não estou dormindo bem, eu tenho esse mecanismo interrompido. Olha só. E quantas horas de sono, assim, é recomendável? Boa pergunta. Para os adultos, em torno de 7 horas e meia. Mas é importante a gente lembrar que tem essas variações. Alguém pode precisar um pouco mais e outros um pouco menos. Para as crianças, isso já muda completamente. As crianças precisam, principalmente os recém-nascidos, eles precisam de quantidade de horas de sono bem maiores, exatamente para amadurecer o cérebro. Nesse momento, eles formam o que nós chamamos as conexões entre os neurônios. Então, é muito importante porque criança que dorme pouco, ela vai ter prejuízos tanto no desenvolvimento físico, como também nas habilidades cognitivas dela, né? Conhecimento, vai mal na escola e tudo mais. Quantas horas uma criança, por exemplo? Depende muito da faixa etária, mas, de uma forma geral, por exemplo, um bebê ele vai dormir de 16 a 18 horas por dia. Mais uma pergunta, roda aí. Eu vi uma vez que tomar vinho ou qualquer outra bebida alcoólica à noite prejudica o sono. Mito ou verdade? Quem toma um vinhozinho à noite? Você gosta de um vinhozinho, Aparecida? Já gostei, mas ultimamente não. Mas eu acho que sim, acho que o vinho relaxa. Relaxa? Ajuda então a dormir? Sim.
Eu acho que ajuda. Ajuda? O que Sim, você acha? diferentemente Eu do café, eu acho acho que o vinho ajuda a relaxar. Eu acho que dá uma relaxada, né? A gente fica mais tranquilo. Eu acho que ajuda um pouco. Ajuda? E você, Jaque? Eu ouço dizer que sim, eu não bebo nada alcoólico. Então, até por conta do cortisol também, para deixar o nível de cortisol mais baixo. Porque Mais se eu baixo. tomo bebida alcoólica, por exemplo, quando eu chegava a tomar assim de vez em quando socialmente, eu sentia que eu ficava muito mais agitada. Então, liberava muito cortisol. E isso me impedia de dormir. E você? Eu gosto do vinhozinho. Eu acho Bem. que dá uma relaxada sim. Dá uma relaxada? É, eu acho que ajuda. É Isso é mito uma ou verdade? pegadinha, viu? É Prejudica pegadinha? sim. Então, na verdade, a bebida alcoólica ela ajuda realmente a relaxar, porque o álcool tem essa função. E aí muitas pessoas até bebem para dormir. Só que o problema é que esse vinho ou essa bebida alcoólica, o que ela faz? Ela fragmenta o nosso sono. Então a gente não faz tanto sono profundo e a gente aumenta a chance de aumentar os despertares durante a noite. Então, não recomendo. Só acabou com a minha desculpa de beber de noite, doutor. Olha, eu já tirei duas coisas, né? O café, né, à noite. E a Dani tá querendo tirar meu doce também. Você vai sair daqui um novo O homem, doce, o viu? café e o vinho. Pronto. Não é verdade, sim, que o vinho ou bebida alcoólica atrapalha o sono. Embora ele diminua o que nós chamamos de latência, a gente dorme um pouco mais cedo, mas não é um sono bom, não é um sono de qualidade. Não, o sonho dos... Quem bebe às vezes muito, não até ronca mais, assim? Ronca porque relaxa mais os músculos da garganta, aumenta a chance de você ter apneia do sono. Então, esse é também um motivo que a bebida alcoólica não é recomendada próximo ao horário de dormir. Doutor Jorge, muito obrigada pela sua participação aqui, viu? A gente aprendeu muito com você. Infelizmente, nosso tempinho acabou aqui. Foi um prazer, Mas obrigado está pelo convidada a convite. voltar aqui, tá? Muito obrigada, viu? Thalita, muito obrigada também, lindona. Eu que agradeço o convite, foi um prazer. Ah, obrigada, Aparecida, minha linda. Muito obrigada. Amei a sua presença aqui. E volta mais vezes aqui pra gente fazer mais numerologia. Com certeza, volto sim. Ótimo, Super obrigada. perfeito. Bento, obrigada também, viu? Dani, pela muito sua obrigado, participação aqui. viu? Uma honra participar com vocês. Queria pedir o pessoal para me seguir lá no Instagram, bento.cantor, acompanha um pouco do meu trabalho, das minhas músicas também, viu? E o pessoal do Goiás mandou um abraço para você. Ah, eu adoro, ó. Beijo, beijo. Jaque, muito obrigada também, viu, lindona, pela sua participação Gratidão, aqui. Dani. Sempre bom estar aqui com você. Muito bom mesmo. Gente, lembrando que toda quinta-feira a gente está aqui na telinha da Rede TV. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência. Um beijo enorme no seu coração, da plateia aqui também. Beijo grande, valeu!